e o poder de Deus te alcance, a graça de nosso Senhor alcance cada um, em o nome do Senhor Jesus, tá bem? Aproveitando que estão em pé, então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Deus abençoe, poder sentar com gentileza em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar comentando com vocês nesta oportunidade sobre o tema duas fontes. Nós trouxemos uma palavra exatamente com esse tema ali na nossa igreja que está ADM, está no Jardim Figueira. Nós queremos replicar nessa oportunidade essa palavra nesse momento, tá bem? Antes, também parabenizando aí nosso caro irmão Paulo, também cooperador Paulo, meu genro. Deus abençoe Henrique poderosamente, que tenha longa vida, né? Pelo menos aí umas 4 vezes, acho que 3 vezes 4, 12, acho que 3 tá bom, né? 3 vezes mais, com muita saúde, com muita graça de Deus, né? Agora, melhor ainda é se viver até o arrebatamento da igreja, não provar a morte, aí melhor ainda, glória a Deus, maravilha. Meus caros irmãos, o texto que nós lemos diz respeito a um momento em que Jesus estava em Jerusalém e ele precisava retornar para sua casa em Cafarnaum. Imagina, Jerusalém na Judéia, Cafarnaum ficava no outro estado de Israel, ficava na Galileia. No meio do caminho ficava Samaria. Ele costumeiramente fazia aquele trajeto que era de Galileia para a Judéia, ele ia a Jerusalém. Normalmente eles não passavam pelas terras dos samaritanos. Normalmente costumava, como judeu que era, os discípulos também que eram judeus, então costumavam não passar pela terra dos samaritanos, costumavam evitar passar pela terra dos samaritanos. Por uma razão, os samaritanos e os judeus não tinham comunhão, eles não tinham comunicação. A comunicação deles era zero, não tinham amizade, né? O judeu sangue puro considerado lá os da Judéia, judeus sangue puro, e os da Samaria, judeus sangue misto. E então Jesus resolve ir para sua casa e resolve passar pelas terras dos samaritanos. Ele se aproxima de uma cidade chamada Sicar, que já era em Samaria. Na cidade chamada Sicar tem lá um poço denominado Poço de Jacó. É um poço das terras de Jacó. Quando Jacó quando estava com a sua família naquela região, ele com os seus empregados furava aquele poço para dar água para toda a sua família, os seus empregados, aqueles que viviam com ele naquela região. E aquele poço ficou lá pronto, com uma mina para dar água para toda a população samaritana, principalmente os da cidade de Sicar. Jesus, ele caminha para a sua terra, e quando ele chega em Sicar, a Bíblia diz que ele, com seus discípulos muito cansados, com fome, os discípulos reclamando de fome, então ele autoriza os discípulos a irem até a cidade de Sicar para comprar alimento, para comprar comida. Imagina 12 homens iracundos, porque tinha fome, 12 homens com fome. E aqui, como que era o humor desses 12 homens? Então Jesus disse: vai até a próxima cidade, compra o alimento, e eu vou ficar aqui, assentado, aqui descansando um pouco aqui perto desse poço, o poço de Jacó.
Então, ele ficou fazendo assim, sentou-se ali por perto do meio-dia, sentou-se ali, e os discípulos foram, os 12 discípulos foram lá para a cidade de Sicar, para comprar alimento. Tinha que ser muito alimento na cidade de Sicar. Muito bem, o Senhor Jesus ficou ali, mas o Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus, na sua estada aqui na terra, não fez nada por um acaso. Tudo que Jesus falou e fez, ele falou e fez premeditado, já sabendo o porquê falava e sabendo o porquê agia. Ele sabia que ao meio-dia, mais ou menos, uma mulher estaria ali para tirar água no poço de Jacó. E aquela mulher, todos os dias, ela costumeiramente ia com o seu cântaro de água para tirar água no poço de Jacó. Tinha um costume, naquela época, entre os samaritanos, que as mulheres ficavam com a responsabilidade de ter um cântaro na mão para ir buscar água. Se vocês se lembrarem da história, quando Jesus pediu para ir preparar a ceia, ele disse que os discípulos encontrariam um homem com um cântaro na cabeça de água. Por que Jesus disse isso? Porque não era comum que um homem fosse buscar água, porque era um trabalho culturalmente das mulheres. Então foi fácil os discípulos encontrarem este homem carregando água. Isso somente para dizer que culturalmente as mulheres buscavam água, e essa mulher todos os dias ia buscar água. Tinha um trabalho de ir até o poço de Jacó, retirar um pouco da cidade para buscar água. E quando ela se aproxima do poço, ela vê um homem sentado ao lado do poço. E esse homem, ela logo vê que era judeu, pela forma, pela roupa, pela túnica que aquele homem estava usando. Era um judeu sangue puro, judeu nascido na Judéia. E ele, então, imediatamente começa um diálogo, puxa uma conversa com aquela mulher. E ela tinha ido ali para tomar água, para tirar água do poço, para levar água para ela, para a sua família, para a sua sobrevivência. Então, ela ia fazer aquela ação, ela ia realmente já tirar água, ela foi para isso. Jesus então disse: dá-me de beber. Foi uma forma que Jesus achou para começar um diálogo com aquela mulher. Observe que, assim como nos dias de hoje, há interrupções, há barreiras culturais, há barreiras religiosas. As pessoas levantam barreiras para não darem ouvidos à voz do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela levantou uma barreira cultural e ela diz: como, sendo tu judeu, conversa com uma mulher que é samaritana? Primeiro, ela levantou uma muralha cultural. Ela quis acabar com a conversa por ali. Ela quis calar o Senhor Jesus ali mesmo. Como você, sendo judeu, conversa com uma samaritana? E como você, sendo homem, conversa com uma mulher? Ou seja, é como se aquela mulher dissesse assim: eu conheço a ética de Israel, eu conheço a ética que é ensinada no templo e nas sinagogas, e você é proibido de falar com uma mulher. Jesus continuou conversando com ela, e ela disse: mas como que você pode falar comigo
continuar insistindo em falar comigo se eu sou mulher, ainda sou samaritana? Ou seja, duas razões para um judeu não falar com ela. Razão primeira, o sexo, porque era feminino e o homem não podia falar com uma mulher. E segundo, a nacionalidade. Samaria, samaritano, eles não tinham comunicação, tinha uma guerra cultural terrível. E Jesus então continua conversando com aquela mulher, e no diálogo ele diz para ela, dizendo: eu quero tomar água, eu estou pedindo para você, dá-me de beber. E aí aquela mulher continuou insistindo e replicando ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a intenção daquela mulher era acabar com a conversa por ali. Ela não estava a fim de ser evangelizada, não estava a fim de ser catequizada, não estava assim a fim de ser convertida ao judaísmo e nem ao cristianismo. Ela foi ali simplesmente para pegar água e ir embora. Mas Jesus, ele não foi ali sentar à beira do poço para ficar descansando. Não, ele foi ali com uma razão, com uma responsabilidade. A responsabilidade dele era alcançar os samaritanos, e a visão dele era alcançar os samaritanos por meio de uma samaritana, por meio de uma mulher, que ela então abriria o caminho para ele ser recebido entre os samaritanos. Então ele continuou insistindo: dá-me de beber. E ela diz: olha, o poço é fundo, como o senhor vai tirar água se o senhor não tem com que tirar? Ela viu que Jesus não tinha nada na mão, ela viu que Jesus não tinha uma corda na mão, não tinha um cântaro sequer. E Jesus então disse para aquela mulher: se tu soubesses quem fala contigo, tu me pedirias, e eu lhe daria água viva que salta para a vida eterna. Você jamais vai ter sede. Ele cutucou aquela mulher, porque sabe que o ser humano é voltado a benefícios. O ser humano se interessa em ser beneficiado. Quando você faz um cartão, se não tiver anuidade e se tiver milhas, para você ganhar uma viagem, vai acumulando milhas e de repente ganha uma viagem. É um benefício, não é? Você abre uma conta bancária e aí você vai ver qual é o benefício que o banco está te dando, e por causa daquele benefício, então você se interessa em abrir uma conta bancária. Aquela mulher não queria papo com Jesus. Entretanto, quando Jesus disse: eu tenho de uma água que, se você quiser, você me pede e eu te dou, e você jamais vai voltar a ter sede. Ela continuou ainda implicando com Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que furou esse poço e dá água para todos os seus descendentes? Ela não queria muito papo, mas o coração já estava realmente sendo voltado para tentar ouvir a Jesus, porque ela ouviu Jesus dizer que ele tem água, que essa água ele tem para dar a ela, e ela jamais iria ter sede. Ela então: dá-me então desta água, para que eu jamais volte aqui nesse poço para tomar água, beber, para ter esse trabalhão de colocar a corda lá e é fundo esse poço. Dá-me então desta água. E
Então Jesus disse assim: vai e chama o teu marido. E aí naquele momento a mulher olhou com o olho esbuguelado para Jesus, e ela foi muito sincera, dizendo: eu não tenho marido. Naquele momento Jesus então revelou, como profeta, revelou a vida daquela mulher. Disseste bem, disseste a verdade, você foi sincera comigo, porque você já tivesse 5 maridos, e o que você está agora não é o teu marido. Ela: verdade? Aí ela começou a ver que não estava diante de um homem comum, não estava diante de alguém comum, que estava apenas querendo bater um papo, ou querendo flertar com ela, em pleno meio-dia, ao lado de um poço de Jacó. Os olhos dela começaram a se abrir. Enquanto os olhos não eram abertos, ela era questionadora. Enquanto os olhos não eram abertos, ela colocava interrupções, ela colocava desculpas, ela colocava empecilhos para a conversa com Jesus. Mas quando os olhos dela se abriram, o coração dela começou a queimar. Quando a alma dela se aflorou para ela reconhecer que não estava diante de um homem comum, mas estava diante do Messias, ela então larga o cântaro sem água. Ela não tira a água do poço, ela dá prioridade. Ela mostra-nos que ela realmente reconhece a prioridade da vida. Qual era a prioridade quando ela chegou ali no poço de Jacó? Tirar água. A prioridade daquela mulher: tirar água do poço, H2O, a água que dá vida, a água que dá frutificação, a água que dá benefícios para o ser humano, a água que realmente é vida. Onde tem água, tem prosperidade. A cidade de Sicar dependia exclusivamente da água do poço de Jacó. De repente ela começa a ouvir que, se ela quiser, ela pede, e Jesus iria dar-lhe uma água que iria fazer ela uma fonte inesgotável no seu interior, que jamais ela teria sede de novo. Era uma mulher com problemas emocionais, era uma mulher que não tinha completude de alma, era uma mulher que já tinha passado por vários relacionamentos, estava no 6º relacionamento com um homem. Era uma mulher que não tinha condições de ser uma pessoa completa, emocionalmente completa. E agora ela começa a se interessar. Alguém oferece para ela felicidade plena, alguém oferece para ela que ela iria ter uma completude de alma, de espírito. E ela começa então a abrir o coração. E quando ela abre o coração, ela recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo, ela recebe alegria plena, uma alegria que nunca ela tinha sentido com homem nenhum. Estava no 6º relacionamento, não tinha sentido com homem algum. Então ela reconhece quem está diante do Messias, o Messias esperado por Israel, o Messias esperado por Sicar, pelos samaritanos. Ela abandona aquele cântaro e agora ela mostra para a gente a prioridade. Não era mais prioridade a água humana, H2O. Ela estava diante de uma fonte invisível, que não era normal, não se via com os olhos nus, mas os olhos da fé. Quando ela abriu os seus olhos, os olhos da fé, ela então começou a ver uma fonte espiritual jorrando, e ela se apropriou dessa fonte espiritual e saiu correndo para a cidade de Sicar.
para falar para a população da cidade: eu achei o Messias. O Messias está lá no poço de Jacó. Ele revelou a minha vida. Ele contou sobre a minha vida. Vamos. Mostra que era uma mulher influente. Mostra que era uma mulher conhecida. Mostra que era uma mulher que realmente fazia com que as pessoas acreditassem na palavra dela. E essas pessoas começaram a acreditar, e então começaram a fluir-se para o poço de Jacó. E de repente ela leva uma multidão para o poço de Jacó. E Jesus continua lá, não tomou a água H2O, continua ali, pronto com a água divina para dar a toda aquela população. A população ouviu Jesus falar. Quando os discípulos chegam com os pães da mesma cidade, eles ficam perplexos de ver uma multidão ali na margem, no poço de Jacó. Observem que Jesus pediu para 12 homens irem até a próxima cidade comprar pães. Esses 12 homens eram missionários. Esses 12 homens eram discípulos de Jesus. Esses 12 homens tinham a água viva no seu interior. Mas eles chegam lá no lugar onde foram comprar, eles negociaram os pães, e eles voltaram com os pães, e não falaram de Jesus para ninguém. Ninguém. Olha que diferença. A mulher samaritana vai pegar água, deixa a água lá e não pega a água, volta à cidade de Sicar, anuncia Jesus para toda a cidade de Sicar, leva toda a população para o lugar onde Jesus está, e houve salvação para aquela cidade através de uma mulher que viu a fonte invisível do lado do poço de Jacó. Uma fonte era visível, precisava de corda para tirar a água. Outra fonte era necessário apenas a fé. Essa fonte está jorrando aqui nesta noite. Essa fonte está disponível para você aqui nesta noite. Assim como a mulher samaritana precisou desvendar, tirar os olhos, a sua venda dos olhos, destampar os ouvidos para ouvir a palavra de Jesus, e ela creu que Jesus era o Messias, e ela se tornou a primeira missionária samaritana, e ela foi até a cidade de Sicar, evangelizou a cidade de Sicar, convidou a população para vir a Jesus. E Jesus então falou com aquela multidão, e a multidão disse assim: mestre, fica com a gente, venha ficar com a gente na nossa cidade, nós queremos continuar ouvindo o Senhor. E os discípulos tinham os pães para comer. Jesus nem ligou para os pães dos discípulos, porque a palavra de Jesus diz assim, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é manifestação do poder de Deus. Então Jesus foi com aquela multidão. Diz a Bíblia, Jesus ficou 2 dias nas cidades samaritanas e evangelizou aquela cidade. A cidade foi salva. Por quem? Por causa de uma mulher. Então houve um milagre ali no poço de Jacó. Jesus derrubou por terra aquele paredão que estava impedindo, que é o paredão cultural, paredão religioso, paredão contra a fé. Aí Jesus foi indagado pela mulher, dizendo: olha, disseram para a gente que é aqui que nós devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus aqui no poço e ali no vale de Jaboque. Os judeus dizem que tem que ser no templo. E Jesus ensina: o tempo está chegando e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ensinando para aquela mulher que a adoração é feita em quaisquer lugares.
Aonde você estiver, adore o nome do Senhor. Não só com louvores, mas com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Adore o nome do Senhor. Que a igreja odierna, a igreja no tempo atual, venha imitar a mulher samaritana, que teve os olhos abertos e viu a segunda fonte, a fonte que é Cristo Jesus, que jorra água viva e que dá água que vai levar para a vida eterna. É uma jorrar de água que salta para a vida eterna. Quanta gente triste, quanta gente moribundo, porque apenas bebe H2O, apenas bebe a água que a gente consegue ver. Mas Jesus é água viva, água invisível, água divina, a água que vai te levar para o céu, vai estancar a sua sede e vai levar você para o céu. Eu te convido a tomar da água que é Jesus Cristo, e você nunca mais terá sede. Eu tenho certeza que aquela mulher jamais teve sede. Eu tenho certeza que ela tomou posse da palavra de Jesus e não teve mais sede espiritual. Foi uma mulher completa no seu interior. Seja uma pessoa completa em Cristo Jesus, aceitando a Ele, envolvendo-se com Ele, estando nele, para que você possa ter no seu interior fluindo uma água que salte para a vida eterna. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e faça brotar em nós diariamente esta água viva. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém.